Bom dia, galera. Bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, né? Bom dia a você que está aí, acordou bem cedinho para assistir às aulas do canal Educação, iniciando com a nossa aula de geografia aqui com o professor Francisco Souza. E aí, galera, tudo bem com vocês? Lembram do último conteúdo que nós trabalhamos na sexta-feira? Na sexta-feira, gente, nós trabalhamos um conteúdo referente a impactos ambientais no meio rural, né? Impactos ambientais rurais. E hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo, né? Nós, no decorrer da nossa aula, nós vamos ter a parte teórica, vamos ter resolução de questões, né? Para que vocês exercitem. E esta é a nossa temática de hoje. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só, gente, deixa eu passar aqui uma recomendação a vocês, né? Eu sempre gosto de reforçar que é exatamente para estimular vocês a buscar, é, a acessar o nosso AVA, né? O nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá você encontra todas as aulas, né? Encontra a nossa aula de geografia. Então, se por algum problema você tiver perdido aí as nossas aulas, seja por um motivo particular, seja por uma questão técnica, lembrem de acessar o nosso AVA, de buscar aquela aula referente àquele dia que você perdeu. Lá você vai encontrar a videoaula, né? Vai ter a oportunidade de assistir quantas vezes você quiser, tá? Vai ter a oportunidade de pausar, voltar o ponto que você ficou em dúvida, tá? E vai ter a oportunidade também de baixar o slide, né? Ou seja, esse slide que você vê, esse conteúdo que você vê na tela, lá você tem a oportunidade de baixar e copiar de forma mais tranquila, né? Rever de forma mais tranquila, ok? Vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem observar, né? É o nosso slide inicial, nós temos aqui informações iniciais a respeito acerca da nossa aula, onde você pode verificar aí o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né? A nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade e natureza, o conteúdo, os impactos ambientais no campo, os impactos ambientais rurais, tá? A data de hoje, este dia 28 de setembro de 2022. Olha aí, galerinha, setembro já praticamente finalizando, né? Praticamente acabou, falta só 2 dias, né? Para iniciar outubro, né? Que outubro aí venha com muita saúde, com muita paz, com muitas vitórias, né? Nas nossas vidas, né? Que seja um mês aí bem proveitoso, tá? E o nosso roteiro de aula, o que que nós temos aqui no nosso roteiro de aula? O nosso itinerário a ser seguido, nós temos como objeto do conhecimento, ou seja, como conteúdo, nós temos aqui os impactos ambientais no campo, né? Lembrando que é uma continuidade, né? Nós já iniciamos este conteúdo na última sexta-feira, né? E agora nós vamos dar continuidade. E aí, a partir da exposição, da explanação dessa aula, nós esperamos, né, que vocês, a partir desses conhecimentos obtidos, nós esperamos que vocês saibam o quê? Caracterizar os principais impactos ambientais provocados pela atividade agrícola, pecuária e extrativismo, destacar a economia verde, né? A agroecologia, a produção, eh, ou seja, destacar essa economia verde, né? Que é uma atividade essencial para a sustentabilidade ambiental, né? Destacar a economia verde como uma atividade essencial para a sustentabilidade ambiental, né? E aí nós teremos resolução de questões no decorrer da nossa aula, tá? E uma atividade para casa. No slide seguinte, o que é que nós temos aqui? Olha só. Quais são os principais problemas ambientais? Estão observando aí? Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, bom dia, bem-vindos à nossa aula. Estão observando? Começamos com uma pergunta, né? Quais são os principais problemas ambientais rurais? Vamos já conhecer, vamos já saber
que problemas ambientais rurais são esses, né? Que problemas ambientais acometem o nosso campo. Olha só, gente, os atores e processos elencados, né, listados anteriormente, né? Anteriormente que vocês sabem que nós já iniciamos, já começamos este conteúdo na última sexta. Então, os atores e processos elencados anteriormente podem dar origem a um conjunto amplo de problemas ambientais no meio rural, né? E aí, o que que nós podemos citar, né? O que que nós podemos destacar, né? É, como problemas ambientais, né? Como exemplos, né? Desse tipo de ação que vocês estão observando aqui na tela. Olha aí o desmatamento, olha só aqui o lançamento de agrotóxicos, né? Que os agrotóxicos, vocês sabem, eles são lançados aí na produção, né? Como vocês estão observando, só que ele não fica apenas naquele cultivo. Quando, né, durante o processo de irrigação, quando ocorrem as chuvas, né, eles seguem junto, né, com a água para o solo e aí infiltra no solo e termina contaminando o lençol freático, né? Quando são carreados, terminam contaminando também rios. Nós vamos já saber mais detalhes com o decorrer da nossa aula. Passando para o nosso próximo slide, né? O que é que nós podemos observar no nosso próximo slide? O primeiro problema aí é ambiental rural, né? Que nós vamos destacar hoje, que é exatamente a poluição do ar, das águas e dos solos, tá? Poluição do ar, das águas e dos solos. E aí, com relação a essa poluição do ar, das águas e dos solos, né? Ela é gerada de muitas maneiras, né? Como, por exemplo, por meio aí das queimadas, que lançam partículas poluentes no ar, né? Do descarte indevido aí de lixo e outros dejetos, né? Diretamente no solo, tá? Ou no curso dos rios, e da utilização excessiva de agrotóxicos, né? Fertilizantes e outros defensivos agrícolas, né, que podem percolar no solo e contaminar não somente essa estrutura, mas a água subterrânea e os mananciais, gente. Então, olha aí a problemática, né? Olha o problema que é gerado por meio dessa ação antrópica, por meio dessa ação humana. Então, com relação aí à poluição do ar, das águas e dos solos, né? Assim como nas cidades, a poluição tem sido uma preocupação crescente no meio rural. Então, não vai imaginar que apenas na cidade tem poluição. Infelizmente, o campo também passa por esse problema, né? E aí, no campo, nós podemos destacar que essa poluição do ar, das águas e dos solos, né? Ela é gerada de muitas maneiras, né? Como por meio das queimadas. Aí, no caso, as queimadas, né? Contribuem para essa poluição do ar, né? Que lançam partículas poluentes no ar. O descarte indevido de lixo e outros dejetos diretamente no solo. Aí a poluição vai atingir, né? No caso aí vai degradar, contaminar este solo, tá? Assim também como o curso dos rios, que vai ser contaminado pela utilização excessiva de agrotóxicos, né? Fertilizantes e outros defensivos agrícolas, né? E aí, veja só, esses defensivos agrícolas, esses agrotóxicos, né? Estes fertilizantes, né? Podem o quê? Podem, ao serem lançados no solo, quando ocorrem as chuvas, né, quando ocorre aí o processo de irrigação, eles infiltram no solo e vão contaminar eh, a água subterrânea, né, os mananciais. Então, esse é o problema que nós podemos aí realçar com relação a esse tipo de poluição. E aí, veja bem, né, quando essa poluição atinge
no caso aí, os recursos hídricos, veja bem, né? Os animais que vivem ali, a fauna que vive naquele meio é atingida. Aí, no caso, por exemplo, os peixes, né? Os peixes que são consumidos pelas pessoas, né? Essas pessoas também vão ser contaminadas. Então, o problema, né, ele vai bem longe, tá? O problema, ele é amplo. E aí, como vocês podem observar aqui na imagem, que você tem aí à direita do seu vídeo, você vê, né, exatamente aí o lançamento manual, né, de agrotóxicos em um determinado cultivo. Tranquilo? Alguma pergunta? A galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro 10, né? Baixa Grande do Ribeiro 10 conectados, sejam bem-vindos. Francisco Aires 3 conectado aí, né? Assistindo a nossa aula. Obrigado pela presença. Assim como o Polo de Uruçuí 2, né? Uruçuí 2 conectado. Além também da nossa galerinha, dos nossos queridos alunos que nos assistem aí pelo YouTube, né? Nos assistem pelo YouTube. Tá? Bem-vindos, né? Um bom dia para vocês. Tenham uma ótima manhã de aula. Não esqueçam, qualquer dúvida, coloque aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Podemos avançar? Perguntas? Então, olha só, gente. Com relação à poluição do ar, à poluição das águas e dos solos, né? É, o que vocês estão vendo aí na tela, no slide, é o que nós podemos destacar, né? É claro que nós vamos reforçar mais isso com a resolução, com a exploração de exercícios, né? Os exercícios também nos ajudam aí a fixar, não só a fixar o conteúdo, como a aprofundar, né? A aperfeiçoar. Tranquilo? Bom dia, Marivânia, né? Marivânia Filgueiras, conectada aí, né? Assistindo o nosso canal Educação. No slide seguinte, além disso, a poluição dos centros urbanos pode ser, além disso, a grande poluição dos centros urbanos pode ser carregada pela ação dos ventos para as áreas rurais. Olha aí, galera, o que acontece no meio urbano também pode influenciar no meio rural. Olha o exemplo aí, a poluição do ar dos centros, que ocorre, por exemplo, nos centros urbanos, pode ser carregada pelos ventos para as áreas rurais mais próximas, tá? E aí essas áreas rurais mais próximas, né, podem ser atingidas exatamente por esse problema que ocorre no espaço urbano, né? Então, vamos imaginar uma cidade aí, um meio urbano que tem um nível de industrialização é, elevado, né? E aí essas indústrias não seguem determinados cuidados, tá? Lançam aí na atmosfera uma grande quantidade de poluentes, ou então um espaço urbano que tem uma frota de veículos considerável, né? Lançando para a atmosfera uma grande quantidade de poluentes. Esses poluentes, né, eles podem o quê? Eles podem ser carregados pela ação do vento, né, para as áreas rurais, né? Ou seja, esse problema que ocorre no espaço urbano, oriundo do espaço urbano, pode influenciar o campo desta forma que vocês estão vendo. A partir do momento em que as correntes de ar, né, tem todo esse movimento na nossa atmosfera, e aí levam esses poluentes para as áreas rurais que estão ali mais próximas. Ok? É importante ressaltar ainda os impactos do garimpo, como vocês estão observando aí na imagem, né? E aqui o problema, esse impacto, ele atinge, né, no caso aí, o solo, né? É importante ressaltar ainda os impactos do garimpo, não só o solo, como o meio hídrico, né? Afinal de contas, o mercúrio, que é utilizado no garimpo, é um problema aí que incide sobre os nossos recursos hídricos, né? Essa contaminação das águas por meio do mercúrio. Então, olha só, é importante ressaltar ainda os impactos do garimpo e da mineração, cujos resíduos podem levar à contaminação dos solos
e das águas com substâncias tóxicas, né? Como, por exemplo, o mercúrio, né? Substâncias tóxicas, como, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio aí, utilizado no garimpo, termina contaminando os solos e as águas, né? E aí, esse problema, né, pode acontecer também por meio de rejeitos descartados de forma irregular, de forma inadequada, né? Nesse último caso, o ideal é a construção aí das chamadas barragens de rejeitos, né? Que vai conter exatamente, vai reduzir esse impacto, tá? Então, observe aí que a grande poluição dos centros urbanos pode ser carregada pela ação dos ventos para as áreas rurais mais próximas, tá? E aí nós temos que ressaltar, nós temos que destacar também os impactos produzidos pelo garimpo, essa atividade que vocês estão observando aqui, né? E aí, os impactos do garimpo e da mineração, eles, no caso aí, por meio, né, da utilização de mercúrio na sua atividade, esse mercúrio ele pode contaminar o solo e as águas, né? Pode contaminar os solos e as águas. E aí volta a destacar, quem consumir, por exemplo, né, produtos que forem cultivados nessa área, consumir peixes que forem acometidos por esse problema, né, vai sofrer também com isso, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá bem claro, né, gente? Inclusive, né, essa problemática aí você vê muito quem assiste aos meios de comunicação, quem acompanha aí a mídia, né, assiste jornais, lê sites de notícias, já deve ter ouvido, né, e falar nesse tipo de problema que nós estamos destacando agora, tá? Tranquilo? Baixa Grande do Ribeiro 10, Francisco Aires 2 e 3, Uruçuí 1 e 2. Compreensível? Podemos avançar? Vamos seguir em frente, né? Vamos partir aqui para o nosso próximo slide. E aí o destaque agora exatamente para o desmatamento e queimadas, né? Ou seja, a supressão com relação ao desmatamento e queimadas, né? A supressão da vegetação, em especial por meio da ação de desmatamento e queimadas, né? É um dos principais problemas ambientais encontrados no campo, tá? Essa supressão da vegetação, que se dá em especial aí por meio da ação do desmatamento e queimadas, né? Se caracterizando assim como um dos principais problemas ambientais encontrados no campo. E aí, com relação ao desmatamento, né? Esse desmatamento é realizado para a exploração da madeira, assim como de outros bens naturais, né? E também para a limpeza de terreno, para a exploração agropecuária. Então, o desmatamento ele tem aí, ele é feito com estas duas finalidades, né? Ou seja, para a exploração da madeira, retirar a madeira e vender aquela madeira, né? Ocorre muito na Amazônia, né? Assim também como para limpeza do terreno. Ou seja, desmatar aquela área para que naquela área, né, seja introduzido um determinado rebanho, ou seja, é a sua exploração agropecuária, tá? Já no caso aí das queimadas, as queimadas elas estão diretamente relacionadas à remoção da vegetação para implantação de rebanhos de animais, né, e cultivos de plantas, né? Então, as queimadas estão diretamente relacionadas aí à remoção, à retirada da vegetação para
com o intuito aí de se implantar rebanhos de animais e cultivos de plantas, né? Ou seja, cultivar determinados vegetais. Em ambos os casos, ou seja, tanto com relação ao desmatamento e às queimadas, né? Em ambos os casos, o principal agente de modificação natural é o homem, tá? Ou seja, essas duas ações são ações antrópicas. Toda vez que ouvirem falar em ações antrópicas, tá? São ações decorrentes, né? Realizadas pelo homem, tá? Então, em ambos os casos, tanto no desmatamento quanto nas queimadas, o principal agente de modificação do espaço natural é o homem, né? Por meio do estabelecimento de atividades produtivas, né? Que atividades produtivas com destaque aí para a agropecuária. Tranquilo? O desmatamento e as queimadas, né, provocam impactos no solo. Então, olha só, né? O desmatamento, né, e as queimadas, né, provocam aí impactos no solo, na água e na vegetação, né? Além de impactar, além de impactar a vida de todas as espécies que habitam, né, o meio natural, né? E ainda temos que destacar que no caso das queimadas, né, ela é um importante fator de poluição do ar no campo, né? As queimadas é um importante fator de poluição do ar no campo. Ou seja, os problemas são diversos com relação a essas duas ações antrópicas, ó. No caso aí, o desmatamento e as queimadas. Então veja que o desmatamento e as queimadas provocam aí impactos, né? Não é só o visual, olha, foi retirada toda a vegetação, aquele verde bonito que antes existia aqui, aquela paisagem exuberante, não existe mais. Não, o problema vai muito mais à frente, né? Ou seja, essa retirada da vegetação, ela vai impactar ali no solo, né? Já que a vegetação ela representa uma cobertura, uma proteção para o solo. Por exemplo, né? A vegetação que existe numa determinada área, quando ocorre o período de chuva, né, ela vai proteger o solo, evitar que o solo seja atingido de uma forma, né, mais intensa, né, é, com a ação da chuva, né, ela vai proteger aquele solo. E aí veja bem, olha só, voltando aqui, não é apenas o solo, né, a questão também, a própria vegetação, aquela área ali, é um habitat natural para várias espécies, né? A microfauna, né, a fauna, a microfauna daquela área. Então, quando se retira aquela vegetação, há um impacto na vida aí de várias espécies, né, que habitam aquele meio natural. Ok? Olha aí, a nossa amiga Maria Ivânia está destacando aí que o replantio, ou seja, se replantar áreas devastadas, né, é uma opção de recuperação, tá? Mesmo que leve alguns anos. Perfeito, Maria Ivânia, realmente, né, se replantar, apesar de levar um certo tempo, né, para que essa vegetação chegue a um determinado estágio, mas é uma ação positiva, né, que visa aí recuperar essas áreas que foram aí devastadas, tá? Então, olha só, partindo aqui para o nosso slide seguinte, né, e aí vocês se deparam agora com essa triste imagem, né? Uma mostrando aí o desmatamento, né? Que é esta imagem da esquerda, né? Destacando exatamente o problema do desmatamento, tá? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, onde você pode verificar essa vegetação aqui, que você pode ver que tem uma determinada altura, uma vegetação alta, né? E aí, em pouco tempo, olha só,
chega a esse estágio que você está vendo aqui, né? Ou seja, desmatada. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, né, para o tempo, né, que a natureza leva para formar essa paisagem que vocês estão observando aqui mais à frente. Olha, né? A natureza pega um certo tempo, né, para formar esta paisagem que vocês estão vendo acima, esse verde que vocês estão vendo acima. E aí o homem vem e em pouco tempo devasta e deixa essa imagem triste que você observa aqui abaixo. E aí, com relação ao desmatamento, né, como nós vimos anteriormente, esse desmatamento ele é realizado exatamente para a exploração da madeira, né? A madeira aí que tem valor econômico, assim como de outros bens naturais, né? Ou seja, além da madeira, outros bens naturais, né? E também exatamente para a exploração, para a limpeza, ou melhor, para a limpeza do terreno e para que assim ele seja explorado, né, na atividade agropecuária. Então, o desmatamento é realizado aí para a exploração de madeira, assim como de outros bens naturais e também para se limpar o terreno para a exploração agropecuária. Já no caso, as queimadas estão diretamente relacionadas à remoção, retirada da vegetação para implantação de rebanhos de animais e cultivos de plantas, tá? As queimadas, como vocês estão observando aqui, né? Outro problema, né, que acomete aí o campo. E aí, veja só que com relação às queimadas, ainda tem um outro detalhe, né? É, essas queimadas, né, como vocês podem observar, elas provocam o quê? Elas provocam poluição do ar no campo. É só observar essa parte final. As queimadas são um importante fator de poluição do ar no campo, tá? E aí, veja só outro problema, gente. A vegetação, ela contribui, né? Ela atua captando, né, o gás carbônico da atmosfera, tá? E aí, quando se captando o gás carbônico da atmosfera e contribuindo assim, ela tem um papel importante, né, na questão da redução do efeito estufa, né? Na diminuição do aquecimento global, né? Ela tem esse papel, né? Ou seja, essa função importante que é captar esse gás carbônico que está em abundância na atmosfera e quando se retira essa vegetação, tá? Ou seja, se retira um elemento que trabalha a favor, né, que trabalha contribuindo, né, para a redução da poluição atmosférica. Tá? Olha aí, a nossa amiga Marivânia destacando que a floresta amazônica, né, está perdendo aí seu posto de pulmão do planeta, né, em decorrência da devastação que está ocorrendo na floresta amazônica, seja por conta aí do desmatamento, né, seja por conta das queimadas, né. No nosso slide seguinte, agora nós vamos chamar a atenção de vocês para outro problema ambiental rural, que é exatamente os nossos amigos que estão conectados, né, que acabaram de se conectar aí, o Glaucio Ribeiro, né, o Kainan Pereira, assim como o Anderson Muniz, né. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para outro problema com relação ao campo, que é a erosão e a compactação do solo. A erosão e a compactação do solo. Gente, olha, a modificação das condições naturais do solo é um dos principais problemas ambientais, né, que acontece aí no espaço rural. Tá? Essa alteração ocorre por meio aí da erosão. Essa alteração ocorre por meio da erosão e da compactação do solo. E da compactação do solo. E aí, com relação à erosão, o que nós podemos destacar?
Olha só, gente. A erosão é um fenômeno natural. Veja bem, a erosão é um fenômeno natural. Mas ela pode ser intensificada, ela pode ser ampliada exatamente pelas ações antrópicas, né? Pelas ações do homem. Essa erosão ela pode se potencializar, tá? Então, no campo, esta erosão ocorre a partir do manejo, né, inadequado do solo para a implantação do quê? Para a implantação de atividades produtivas, né, como cultivos agrícolas e criação de animais, tá? Cultivos agrícolas e criação de animais, né? A retirada da vegetação nativa, né, aumenta consideravelmente aí o escoamento superficial da água da chuva no solo. Lembra do que nós falamos anteriormente sobre a proteção que a cobertura vegetal, né, proporciona ao solo? Tá? E aí, veja só, quando se retira a vegetação nativa, aumenta consideravelmente o escoamento superficial, né? A água incide, né? Ali a água da chuva incide no solo e aí essa água da chuva ela passa, né, a percorrer numa velocidade maior, né? Ou seja, ela passa a escoar, né, é, numa velocidade maior, tá? Então, olha só, desse modo, há uma maior ação da água precipitada, né, da água da chuva no solo, que resulta aí na ocorrência de eventos erosivos. Então, no caso aí, a erosão ela pode acarretar, inclusive, a perda total do solo, como nos processos de vossorocamento, tá? Esse triste problema. Então, olha só, eu quero chamar a atenção de vocês, né? Vamos dar aqui um destaque maior. Exatamente, né? Não esqueçam que quando se retira a vegetação nativa, há um aumento considerável do escoamento superficial da água da chuva, né? Já que a água da chuva não vai ter mais aquele obstáculo, né? Ou seja, não tem mais a vegetação, e aí esse escoamento superficial da água da chuva no solo ele vai aumentar consideravelmente, tá? E desse modo, há uma maior ação da água precipitada, da água da chuva no solo, que resulta aí na ocorrência de eventos erosivos, viu, gente? Eventos de desgaste ao solo, tá? Eventos de desgaste, né, ao solo. A imagem que vocês estão vendo aí na tela, ela é uma imagem que remete à compactação, né? Que caracteriza a compactação que nós vamos ver no próximo slide. Então, com relação à erosão, galera, o que nós podemos, né? O que eu quero que vocês não esqueçam, né? São esses pontos que nós acabamos de destacar. E aí, veja bem, né? A retirada dessa vegetação aumenta o escoamento superficial da água da chuva no solo, ela termina levando esses sedimentos, né? Com maior velocidade e leva esses sedimentos para os rios, né? Para o leito dos rios. E aí, isso termina provocando, né? Contribuindo para um problema nos rios, chamado de assoreamento. O assoreamento nos rios se caracteriza exatamente por uma perda de profundidade dos rios, do leito dos rios. Como assim? É, este escoamento superficial, que, claro, sem a cobertura vegetal, vai incidir de uma forma mais intensa, levando os sedimentos. O que são os sedimentos? Os fragmentos de rocha, né? Levando esse solo, carreando esse solo para os córregos, para os riachos, para os rios, tá? E aí, com o decorrer do tempo, né, com esse processo ocorrendo, né, com o passar do tempo, isso vai provocar exatamente esse assoreamento, esta perda de profundidade do rio, porque o rio
ele está sendo preenchido, com os sedimentos, né? Que fruto do quê? Fruto desse carreamento, né? Fruto desse transporte, decorrente desse transporte do solo, das áreas que não tem mais cobertura vegetal, das áreas que a cobertura vegetal foi perdida. Estão compreendendo? Tá claro? Galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, Francisco Aires 2 e 3, Uruçuí 1 e 2. Compreendido? Viram aí a dimensão do problema? Olha aí, o Anderson e o Raul estão afirmando que tá claro, né? Tá compreensível. Estão entendendo? A nossa Marivânia, né? Também está destacando que tá tudo ok. Eu quero só chamar a atenção, quero que vocês imaginem, né, o tamanho da problemática, né? Eu quero que vocês vejam o que nós estamos destacando aqui, mas imaginem só o tamanho da problemática, né? Ou seja, o quanto esse problema, né, pode, né, ter uma dimensão bem maior do que o que nós imaginamos, né? Olha aí a galerinha de Canavieira, né? O Raul Sá, né? De Canavieira, presente. Bom dia, Canavieira. Sejam bem-vindos à nossa aula. Então vamos avançar, né? Como nós já destacamos, essa imagem que vocês observam aqui ao lado, ela remete, ela é fruto ela destaca exatamente o processo de compactação do solo que nós vamos conhecer melhor nos próximos slides. Aí você vê um problema gerado, como nós estamos destacando aqui, pela erosão, né? Então, olha aí o que a erosão causa, né? Observe que essa área, se essa área tivesse a cobertura vegetal, esse problema que vocês estão observando aí não teria acontecido, tá? Então, é só você observar, observe não só o que está mais em destaque aí, né? Mas veja, né? Ao redor, cadê a cobertura vegetal? Você vê alguns vegetais, né? Alguma vegetação rasteira, mas aquela vegetação maior, né? Arbustos, árvores, cadê? Então aí olha o resultado, olha o problema que ocasionou. Gente, com relação à compactação, né? A compactação do solo, olha só. A compactação do solo acontece por meio de atividades como o pisoteio do gado, né? E a utilização de equipamentos agrícolas, né? Então, a compactação do solo ela ocorre em decorrência do pisoteio do gado e a utilização de equipamentos agrícolas. É claro que é um processo que ocorre, não, digamos assim, não é de uma noite para, de um dia para uma noite, né? Não é dessa forma, mas o intenso pisoteio, o movimento constante de vários animais, como vocês estão observando aí na tela, o pisoteio constante, vários animais, que vocês estão observando aí na tela, por um determinado período, isso vai provocar o quê? Isso vai provocar a compactação. Assim como a movimentação constante daquelas máquinas agrícolas pesadas, né? Que vocês já devem ter visto aí na mídia, na TV, a movimentação constante daquelas máquinas, né? Terminam também provocando a compactação, né, do solo, tá? Ela está ligada diretamente às erosões, uma vez que a compactação do solo resulta aí também na diminuição da capacidade de infiltração da água. Então veja só, a compactação está ligada diretamente às erosões. Por quê? Porque esta compactação do solo, ela resulta na diminuição da capacidade de infiltração da água no terreno. O solo está bem compactado, né? Os poros ali bem fechadinhos, não tem mais aquele espaço para a água infiltrar, penetrar, devido ao quê? Devido à compactação, devido ter sido bastante pisoteado, né? O pisoteamento realizado aí pelos rebanhos,
compactação gerada pelo movimento das máquinas. Então, ali tornou aquele solo, né, os seus poros bastante fechadinhos, dificultando o quê? Dificultando, assim, a infiltração da água, né? E aí, gente, dificultando essa infiltração da água, né, isso vai dificultar também o surgimento de vegetação naquela área, né? Então, olha só, logo é um fator Logo, é um fator que gera a intensificação dos processos erosivos. E aí, veja só, as monoculturas agrícolas e a criação de gado, as monoculturas agrícolas e a criação de gado, por exemplo, são atividades que contribuem aí para o avanço dos processos de erosão e compactação do solo. Compactação também, ela vai dificultar, galerinha, o nascimento, o surgimento de vegetais. Por quê? Porque o solo está muito compactado, muito fechado. Isso vai dificultar o desenvolvimento das raízes, né? O surgimento da vegetação, devido a ele estar bem compactado, né? Todo fechadinho, né? Em decorrência do quê? Em decorrência dessa ação constante, pode ser a movimentação das máquinas agrícolas e pode ser o pisoteio constante do gado. Ok? Exatamente, Marivânia. Lamentável aí a destruição das florestas, né? Todos esses impactos ambientais decorrentes da ação humana, e aí visualize mais à frente a ação humana que objetiva, né? Exatamente o lucro, né? Fruto aí do capitalismo. Tá? É por isso que nós devemos incentivar o desenvolvimento, né, sustentável, ou seja, explorar a área, tá? Explorar a área, mas de uma forma sustentável, ou seja, de uma forma que aqueles recursos não sejam exauridos, não sejam extintos, de uma forma que aqueles recursos, né, possam ser utilizados, mas sem comprometer o uso deles por parte das gerações futuras, né? Por parte dos nossos herdeiros, tá? Olha só, gente, avançando para o nosso slide seguinte, esgotamento, agora o destaque é o esgotamento dos recursos naturais, e aí nós podemos destacar que a utilização predatória, né, a utilização sem cuidado, sem os cuidados necessários, dos recursos naturais, é um dos principais problemas ambientais rurais, né? Essa utilização aí predatória, sem os devidos cuidados, sem seguir aí os princípios do desenvolvimento sustentável, tá? E aí termina ocasionando aí diversos problemas ambientais rurais. Olha só, a intensa retirada de bens naturais, por meio do quê? Por meio do extrativismo mineral e vegetal, acarreta o esgotamento desses recursos, tá? Essa atividade, o extrativismo mineral e vegetal, tá? Fazendo, né, executando aí essa intensa retirada de bens naturais, termina tendo como consequência, tá, o esgotamento desses recursos. Então, nesse sentido, a exploração aí desenfreada dos recursos hídricos, para além da capacidade de regeneração dos depósitos naturais, porque a natureza ela tem essa capacidade de regeneração, ou seja, de se recompor. Só que a exploração é tamanha, ou seja, é tão grande e se dá de uma forma tão veloz que supera a capacidade natural de regeneração, de recomposição que a natureza possui, tá? E aí, é claro que fica difícil dessa problemática ser resolvida. Então, tem que ter ações, né? A sociedade tem que se conscientizar, né? E desenvolver ações para evitar ou pelo menos amenizar essa problemática, tá? Ou seja, para se explorar, mas que se explore de uma forma que
que seja, vamos dizer assim, sustentável, de uma forma que aquele recurso, né, que aquela área, né, não seja exaurida, ou seja, que aquele recurso não seja extinto, de uma forma que aquela área, aquele recurso, né, possa ser utilizado pelas gerações futuras, né, de uma forma que aquela área, né, que a capacidade de regeneração da natureza, né, possa se dar, possa ocorrer, né, superando essa velocidade tão grande, né, que a exploração por parte dos humanos, né, por parte do homem ocorre. E aí você vê que a exploração por parte do homem se dá de uma forma tão rápida, tão veloz, que supera, volta a destacar, supera essa capacidade de regeneração, de recomposição, tá, que a natureza possui. Ok? Que a natureza ela trabalha de forma mais lenta, tá? O tempo dela é mais vagaroso do que a ação humana, né? Estão observando a imagem ao lado? A imagem que está à direita do seu vídeo, né? Vendo esta área aqui explorada, né? Ou seja, recursos naturais sendo retirados aí. E aí veja que a velocidade com que esses recursos são retirados é bem maior do que a velocidade de recomposição dos mesmos, tá? A natureza, né, ou seja, ao colocar esses recursos aí, ela passou anos e anos, milhares e milhares de anos, né, para produzir, né, para colocar esses recursos. E aí o homem, numa velocidade bem maior, retira esses recursos sem ter os devidos cuidados, tá? Sem imaginar no futuro, imaginar nas gerações seguintes. Olha só, com relação ao nosso próximo slide, né, a preocupação com o esgotamento dos recursos naturais é crescente a partir. A preocupação com o esgotamento dos recursos naturais é crescente a partir da exploração indiscriminada, né, desses elementos, né, cada vez o quê? Mais acentuada por meio do aumento do consumo das populações. O consumismo, né, o aumento do consumismo exerce o quê? Exerce uma grande pressão sobre os recursos naturais. E aí o capitalismo ele tem uma culpa muito grande, né, com relação a esse problema, né, já que o capitalismo, uma das características do capitalismo é exatamente esse estímulo ao consumo, tá, ao consumismo. E aí, quando esse consumismo, né, é elevado, né, quando esse consumismo é intenso, é claro que uma pressão maior sobre os recursos naturais é feita, né? Uma exploração sobre os recursos naturais, ela é maior em decorrência desse consumismo exagerado. O desenvolvimento sustentável, aí veja só, muito importante, né? O desenvolvimento sustentável é uma prática que procura superar esse esgotamento, né, por meio da defesa de um consumo, né, por meio da defesa de um consumo ambientalmente sustentável, né, ambientalmente sustentável, né. E aí na imagem ao lado você vê aí o desmatamento, né, você vê aí o resultado da ação humana, da ação antrópica, né? Algo que a natureza levou um bom tempo, né, para construir, né? O homem destrói em pouquíssimo tempo. Então observe aí que o desenvolvimento sustentável é uma prática que procura superar esse esgotamento, né, dos recursos naturais aí fazendo o quê? Por meio de uma defesa de um consumo, né, mas um consumo ambientalmente sustentável, né? Um consumo no qual, né, esses recursos não sejam exauridos, não sejam extintos, tá? Ou seja, de uma forma que esses recursos possam ser, ainda existam, né, para as nossas gerações futuras, tá? Olha aí, o nosso amigo Anderson Muniz destacando que outro problema, né?
ou seja, que nós estamos destacando agora, que provoca a devastação, a degradação da natureza, é exatamente o consumismo. Tá? Então, o aumento do consumismo provoca, né, essa devastação, essa degradação da natureza, dos recursos naturais. Né? A participação aí do nosso amigo Anderson Muniz. Né? E aí, gente, nós temos agora uma questãozinha, né? Como vocês estão bem participativos hoje, nós temos aí uma questãozinha. E aí eu chamo para participar aí, né? Todos que estão, é claro, todos que estão conectados, né? É, no caso aí o Anderson, a Marivânia, os nossos amigos de Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, de Francisco Aires 2 e 3, de Uruçuí 2 e 1, o nosso amigo Diogo aí, Diogo Souza, tá? Eu chamo vocês para participar, para nos ajudar aqui na resolução da questão. Então, veja só, o nosso quadro aqui, Exercitando, o nosso quadro de resolução de questões, nós temos como primeira questão a seguinte, né? A poluição das águas é um dos elementos mais característicos no meio rural, modificado pelo homem, né? Então, esta poluição das águas é uma das características, né, que mais se apresenta aí, que mais chama a atenção, né, que mais está explícita no meio rural, né, devido o quê? Devido o desgaste, a poluição gerada pelo homem, né, a ação humana. Então, esta poluição das águas, né, é gerada, dentre outros fatores, olha só, letra A, utilização de agrotóxicos, né? Letra B, ocorrência de enchentes. Letra C, remoção da vegetação. Letra D, decomposição de animais. Ou letra E, presença de precipitações. E aí, gente, primeira questão. Qual a alternativa correta aqui para a nossa primeira questão? A poluição das águas é um dos elementos mais característicos no meio rural, modificado pelo homem. Ela é gerada, dentre outros fatores, pela letra A, letra B, C, D ou E. E aí, galerinha? A poluição das águas, veja bem, poluição das águas, né? Um dos elementos mais característicos no meio rural, modificado pelo homem. Esta poluição é gerada, dentre outros fatores, vamos eliminar aqui algumas alternativas. Presença de precipitações, olha, a presença de chuvas, né, não vai contribuir aí para a poluição, né, destas águas, tá? Então aqui nós já podemos destacar, ou melhor, descartar decomposição de animais, né? Decomposição de animais que ocorre naturalmente, né? Ela também não vai ter esse papel tão forte, né? Essa contribuição tão elevada na poluição das águas. Ficaram aí as letras A, B e C. A, B e C. E aí, galerinha? Letra A, B ou C? Ocorrência de enchentes. Ocorrência de enchentes, né? Período chuvoso mais intenso, né? Também não vai ter esse papel tão importante aí nessa poluição das águas. Ficaram aí as letras A e C. E aí, será removendo a vegetação? Não, também o ato de remover a vegetação, ela vai ser prejudicial, mas não vai poluir, né? A alternativa correta é exatamente a letra A. A letra A, sim, a utilização de agrotóxicos, né, vai poluir os recursos hídricos, né? Porque os agrotóxicos, né, que são lançados nos cultivos, quando ocorre ali, quando é acionado, né, ali o sistema de irrigação, e quando as chuvas ocorrem, o que vai acontecer? Esse agrotóxico, né, esse resíduo, né, ele vai junto com a água, incidir no solo, a água com a presença desse agrotóxico vai infiltrar no solo e aí vai atingir o quê? Vai atingir o lençol freático. Vai atingir o lençol freático. O lençol freático, o que é? Água subterrânea, né? Além de atingir o lençol freático, pode ocasionar o quê? O carreamento, né, desse solo, né? Que aí já vai estar contaminado por agrotóxicos, né? Essa água vai ser depositada aí nos córregos, nos rios, contaminando os rios também. E aí, ao contaminar os rios,
os peixes que estão lá também vão ser contaminados por este agrotóxico e o humano que consumir esses peixes também vai ser contaminado, tá? A alternativa correta para a nossa primeira questão, letra A. E a segunda questão, o pisoteio de animais, especialmente do gado, provoca um grave dano ambiental pedológico. Toda vez que ouvirem falar em pedológico, né? Pedológico vem de pedologia, tá? Pedologia é uma parte da geografia, uma parte também da agronomia, que estuda os solos, tá, gente? Estuda os solos. Então, o pisoteio de animais, especialmente do gado, provoca um grave dano ambiental pedológico, né? Um grave dano ambiental no solo, gerado por meio da formação de secas, letra A. Letra B, restauração do pasto. Letra C, compactação do solo. Letra D, acentuação do calor. Ou letra E, contaminação do ar. E aí, galerinha, qual a alternativa correta aí para a nossa segunda questão? Olha aí, nosso amigo Anderson já destacou qual é a resposta correta. Concorda aí com o Anderson? Concorda com a Marivânia? Hein, galerinha? Olha aí, a Raíssa também está destacando que é a C. Galerinha, como nossa aula está finalizando, vamos aqui à alternativa correta. Exatamente como os nossos amigos aí responderam, a Marivânia, o Anderson, a Raíssa, é a letra C, a compactação do solo. Então, o pisoteio de animais, especialmente do gado, não é só o gado, viu, gente? O movimento das máquinas agrícolas também provoca a compactação, tá? Provoca um grave dano ambiental no solo, né? Gerado por meio da compactação do solo. A alternativa correta para a nossa segunda questão, letra C de casa, ok? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa temática, mas por hoje é só. Sexta-feira teremos mais, né? Sexta-feira nós vamos dar continuidade. E aí eu desejo a vocês uma ótima manhã de aula, né? Vocês ainda têm várias aulas hoje e aguardo vocês na sexta-feira, tranquilo? Pois fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Até a próxima, até sexta.